E vejam só até onde vai a cara de pau dos traficantes. A polícia encontrou hoje uma boneca recheada com pedras de crack em um ponto de tráfico no centro de Curitiba. No interior do brinquedo estavam guardadas 220 pedras de crack e 80 buchas de cocaína. Durante a operação, os policiais prenderam 4 traficantes e apreenderam um veículo Peugeot 307 e outro Paraty. No total, 560 pedras de crack estavam com os criminosos. E Araucária é uma cidade que só tende a crescer. Terceira em arrecadação, cheia de parques e locais históricos. Quem mora por aqui não troca a cidade por outro lugar, mas sabe que nem tudo são flores e ainda há muito a melhorar. Então, nesse aniversário de Araucária, que tal a gente recordar um pouco a cidade? E hoje a Araucária comemora seus 124 anos bem vividos. E o Jornal Regional não poderia deixar essa data passar em branco. Então, para comemorar, vamos mostrar algumas matérias que fizemos sobre alguns pontos históricos da cidade. Confira agora mais informações sobre o Memorial Polonês. Estou aqui no Memorial Polonês junto com a secretária de Cultura para falar um pouco mais da história do local. Boa tarde, Irene. Boa tarde. Como que surgiu aqui o memorial? Então, aqui tem uma história muito interessante. Para início, então, essa região foi uma das regiões mais povoadas no início da imigração aqui no município de Araucária. E aí depois, com a construção da barragem aqui da represa, muitas famílias, foram aproximadamente 180 famílias que tiveram que deixar as suas propriedades aqui, por conta da construção da represa. E aí, então, esse memorial foi construído para preservar a memória dessas famílias, como uma homenagem para todos que aqui tinham as suas propriedades. Você me mostra um pouquinho do local? Vamos conhecer sim, tem muito material interessante, fotografias da época, um pouquinho da história da nossa cidade aqui. Aqui é o primeiro ponto do memorial, né? Isso, então. Essa casa foi construída, ela abriga uma exposição permanente, com fotos da época e do passado. E nesse complexo aqui, então, no parque, nós temos a trilha, nós temos um teatro a céu aberto, que podem ser realizadas atividades, e um espaço com bastante verde aqui, que a população pode desfrutar. Então aqui são as exposições. Isso, então essa exposição ela é permanente, são famílias que aqui viviam, são de acervos pessoais, como você pode observar, aqui de uma senhora, a senhora Irene Mazur, no antigo armazém da família. Então hoje esta região ela está toda debaixo da água. Então, para quem conhece, como eu, que já tenho um pouco mais de idade, aqui era uma região muito bonita, onde hoje é represa, tinha um lago conhecido na época de, mais ou menos nos anos 80, 85, como o Lago do Pianoski. E as famílias, então, frequentavam aquele local lá, era um local de fazer piquenique, de encontro, e hoje, então, é a represa. Qual que é a importância para a Secretaria da Cultura ter um lugar como esse? Eu acho que assim, preservar a história do seu povo, preservar a história da cidade é muito rico, é muito gostoso. Não permitir que isso esqueça, E assim, além dessa construção que foi na época, então uma homenagem para as famílias, hoje a Secretaria ela desenvolve um circuito cultural, que é fomentar o turismo a esses espaços. Então nós, em parceria com a Secretaria de Educação, possibilitamos visitas orientadas, onde os professores podem trazer os alunos aqui e passar uma manhã, uma tarde, conhecendo a história da nossa cidade. Aqui também tem o teatro, né? É isso mesmo, é um teatro aberto, então a gente vai ter a possibilidade de conhecer ali para fazer palestras, apresentações, debates, bem interessante. Vamos ir lá? Vamos lá, sim. Bom, chegamos agora ao Teatro do Memorial Polonês. Me diz, que tipo de apresentações são feitas aqui? Então, aqui pode ser feito contação de história, contar a história desta localidade, como que se deu o desenvolvimento, essa preservação da memória, que para os nossos alunos hoje isso é história. O que as famílias mais antigas vivenciaram, os nossos filhos e os netos, enfim, para eles isso já é história. Então, contar um pouquinho de como que aconteceu,
né, essa construção da represa, a finalidade, né? Aí muitos podem pensar, puxa, muitas famílias ficaram desapropriadas. De fato, isso aconteceu, mas assim, também tem um benefício, né? Hoje a cidade de Araucária e parte da região de Curitiba, ela é abastecida por toda a água que, né, faz parte dessa represa. Então, assim, a gente tem que trabalhar com muito cuidado e fomentar o turismo, a visitação, mas de uma maneira sustentável também, porque é uma região onde abriga, né, a nossa reserva de água e isso também exige bastante cuidado. E o legal é que esse teatro mantém um contato enorme com a natureza, né? Isso, então aqui é um ambiente bastante agradável e agora para o segundo semestre a gente já está programando algumas oficinas aqui. Então com essa contação de história, com esse trabalho, a visitação e onde os alunos então vão poder estar interagindo com esse espaço aqui, que sem dúvida é um espaço bastante agradável e bastante gostoso. E no roteiro de turismo, então quando eles fazem, né, o nosso programa Conhecendo Araucária, né, eles param aqui, eles têm outros pontos que são bastante interessantes, que é o Portal Polônico, a Igreja de São Miguel, a Casa Betânia. Então aqui tem um potencial turístico muito interessante, sabe? Então você aproveita essa oportunidade de estar mostrando e estar chamando a população de Araucária para que venha conhecer. Então é uma região muito rica, né, nessa questão do turismo mesmo, de conhecer essa cultura dessa região. Qual é o outro ponto mais visitado aqui do memorial? Então, na verdade, aqui acho que, assim, é um roteiro meio que todos os pontos são parada obrigatória. Então, começa pelo Portal Polônico, tem o Café Polônia, daí aqui o Memorial, depois na igreja, uma passagem pela represa ali e a Casa das Irmãs Betânia. Então, é um circuito que não dá para dizer, olha, a parada acontece só aqui. Quem vem para essa região automaticamente faz todos esses pontos. Boa a família aproveitar o final de semana e conhecer. Isso fica aí o convite, né, que todos participem, venham conhecer, sem dúvida nenhuma, Araucária, assim, né, tem se destacado bastante nessa questão do turismo, né, de mostrar as suas potencialidades e tem muita coisa boa, né, para ser mostrada, visitada, para conviver e que a gente ainda pode fomentar um pouco mais, incentivar mais, né, para que a gente utilize bem os nossos espaços. E eu estou aqui com o Jefferson, que é funcionário há 1 ano e meio aqui do Memorial. Jefferson, como que é trabalhar aqui? Veja só, é bem tranquilo, né? A visitação não é a que é esperada, né? Porque infelizmente o local é isolado, né? Apesar das divulgações e tudo mais, mas a quantidade maior de visitantes são as visitações orientadas pelo Departamento de Turismo da Prefeitura e também do Museu Tindiquara. Tá? Então, aí a quantidade maior de visitantes é a visitação orientada. Qual que é a importância desse lugar para você? Veja só, é a preservação de um grande contingente populacional que habita aqui em Araucária, né? Sei lá, vai imaginar que 20, 30% da população são de imigrantes poloneses e a preservação da cultura principalmente acontece pela memória. E as crianças visitam bastante aqui? Sim, a visitação acontece os escolares, né, os professores agendam as visitas e aí vem monitores do arquivo histórico e também a gente dá uma força, né, para informar a criançada a respeito da história do nosso município. O que elas acham aqui do memorial? Elas acham a casa, algumas crianças comentam, né, que parece uma casa de boneca, né, por causa do estilo europeu. E elas também acham bem interessantes a vestimenta, né, essas fotos aqui da parte de cima do memorial. Essas fotos são de início do século XX e é um estilo bem europeu. Então eles acham bem interessante esses trajes antigos. E você está aqui esperando a visita da população? Sim, a população escolar e adultos de 8 a 80 podem, ou mais de 80, né, podem comparecer. E ainda hoje aqui no Jornal Regional vamos falar um pouquinho sobre o nosso horto municipal. E o atendimento do Detran por telefone agora é 24 horas, inclusive aos sábados e domingos.
Quem precisa de informações sobre processos de veículos, habilitação e infrações pode ligar para o 0800 643 7373 a qualquer hora do dia ou da noite. Antes, o serviço funcionava disponível de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Além de aumentar o horário de funcionamento, o Detran ampliou a equipe que vai atender a demanda. O serviço recebeu 27 mil ligações em 2013 e, neste ano, tem registrado em média 2 mil ligações por dia. Além do 0800 643 7373, o cidadão pode encontrar informações no site do departamento, no detran.pr.gov.br. Veja a seguir, sem comemorações do aniversário de Araucária, o dia foi de descanso para muita gente na cidade.